Boa noite! Boa noite! Boa noite! Como vai você? Cada vez melhor. Melhor. E que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor e para trilharmos os caminhos da vida com força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira E. Esta reunião está sendo gravada e esse arquivo vai ser postado no site da Federação de Amor Exigente, na FEAE, e ficará disponível no YouTube. Esta reunião não é uma reunião de partilha, mas um encontro de domingo para conversarmos, para estudarmos e refletirmos juntos. É com você, Rosinha. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Domingueira E. É uma alegria estar com vocês. É muito bom quando chega esse horáriozinho. Então, a gente tem que comentar que o Amor Exigente é um programa lindo que transforma a gente. Ontem eu tive a oportunidade de assistir ao webinar de Pouso Alegre. Foi linda a Dona Mara falando sobre Sempre é Tempo, a Bernadette falando sobre prevenção, o Padre Mário, que já esteve aqui com a gente, falando sobre a pluralidade. Então, eu não sei se depois eles vão disponibilizar na lojinha Eu, lá em Pouso Alegre, mas muito bom mesmo. E a gente vai se fortalecendo. A gente vai ter uma outra webinar em outubro, né? Sobre sobriedade. Então, fiquem ligados também, entrem lá no site da FEAE para fazerem a sua inscrição. A gente sabe que o Amor Exigente é um programa gratuito, a gente não paga nada para estar no Amor Exigente, mas a gente tem despesas. Nosso Zoom, por exemplo, ele é cedido pela federação, e a federação ela paga para a gente poder ter o Zoom, né? Para a gente poder ter o nosso site, a gente sabe o pessoal lá na nossa casa aí. Então, qualquer contribuição para a federação é bem-vinda. Depois eu vou pedir para a Lu colocar aí no chat. E a federação também tem Pix, claro, caso vocês queiram fazer alguma contribuição, a importância de a gente fortalecer, para a gente continuar tendo Amor Exigente aí por muito, muito tempo, não é? Esse programa de qualidade de vida mudou a minha vida, então eu tenho muita alegria de dizer que eu sou a Rosa do Amor Exigente. É muito engraçado, porque quando eu trabalhava, eu era a Rosa do lugar onde eu trabalhava, né? Ou era a mãe do fulano, fulano, fulano. Aí não tinha nem nome, eu era só a mãe, né? A mãe de fulano, de fulano, de fulano. E hoje em dia eu tenho muita alegria de dizer, eu sou a Rosa do Amor Exigente, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai colocar uma espiritualidade para vocês. Depois a gente não vai falar nada, não. A gente vai passar direto para o nosso palestrante convidado, que é o Renato. Renato, eu tive a oportunidade de conhecer em Juiz de Fora, quando eu fui a um dos eventos da regional de lá. E eu fiquei encantada com as palavras dele. E aí, pedi o contato dele para a Eliane e falei, Renato, você pode vir a Niterói? E prontamente ele aceitou o nosso pedido. Aí ele veio num bate e volta, fez a palestra para a gente aqui em Niterói, no aniversário do grupo. E aí a gente aqui na Domingueira, de repente me deu uma luz, assim, outro dia eu ouvi uma música que me associou à palestra dele, eu falei, poxa, tão bom se o Renato pudesse estar com a gente. Mas esse outro dia já tem muitos dias. Aí passei um WhatsApp e fiquei ali, né, tentando. E aí, de repente, o Renato conseguiu ver e disse, não, prontamente eu vou aí para estar com vocês. Então, assim, eu perguntei como ele gostaria de ser apresentado. Ele disse, agente social. Gente, mas o Renato ele faz um trabalho lindo lá em Juiz de Fora, um trabalho muito bonito mesmo, que é um tanto do que a gente vê da responsabilidade social, né? Eu falo sempre sobre isso.
A gente pode trabalhar os princípios básicos na nossa vida, os princípios éticos, crescer na nossa espiritualidade pluralista, mas sem a responsabilidade social, sem ter um olhar para o outro, não adianta. A gente não está sozinho nesse mundo, né? Essa interdependência que a gente precisa dela, ela é importante para a nossa sobrevivência, né? E sobreviver com qualidade de vida, que é que o amor exigente convida a gente a fazer. Essa espiritualidade de hoje, gente, vocês vão pensar que eu estou levando vocês para um quadro de infantil, mas o meu neto, ele me ensinou a assistir Pocoyo, e eu me encanto com Pocoyo, e eu me encanto com as coisas que ele fala. Quer dizer, ele nem fala, na verdade, né? O Pocoyo pouco fala, né? Mas ele age. Então, eu vou pedir para a Lu colocar para a gente, e depois, Renato, você já pode abrir o seu microfone, tá bom? Seja muito bem-vindo e gratidão pelo seu sim. O balão do Pocoyo. Ah, vejam! Aí vem o Pocoyo. E será que algum de vocês sabe me dizer o que ele está carregando? É um balão! Isso mesmo! É um balão! E é um balão bem bonito! Balão, balão, balão.
Balão, 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 balão. Pato! Balão! Ajuda o Pocoyo! Não! Será que algum de vocês pode contar para o pato por que o Pocoyo está triste? Ele perdeu o balão. O balão dele foi embora. Oh, veja, Pocoyo. Não é do Pocoyo! Não! Não! Minha nossa. Não! Não, 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 não! Balão! Deixe-me ver se entendi. Você não vai mais brincar com seus amigos até o seu balão voltar. Então, e se o seu balão não voltar? Você nunca mais vai brincar? Mas algumas coisas, como balões perdidos, simplesmente não reaparecem e não tem como evitar isso. Ah, entendi. Mas, Pocoyo, ninguém está impedindo você de brincar com seus amigos. Você tem simplesmente que decidir se divertir novamente. Oba! Amigos! Assim é bem melhor. Um viva para o Pocoyo e um viva por ter amigos que não voam embora. Tchau, tchau. Até breve. Pode abrir seu microfone, Renata. Eu deixo para vocês duas palavras. Você tem que decidir, né? Então, a vida é feita de decisões. E amigos não são balões, né? Que voam e vão embora, né? Então, que a gente esteja presente para os nossos amigos. Gratidão. Vamos lá, Renata, é com você. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, Rosa? Está dando para me ouvir? Tá? Ótimo. Eu queria agradecer o convite da Rosa de participar com vocês, da Domingueira. É sempre um prazer, tá? A Rosa falou uma coisa interessante. O que tem acontecido comigo, Rosa? Pelo ritmo de trabalho, eu tenho recebido mais de 1000 mensagens de WhatsApp por dia. E, então, eu tenho demorado, sem exagero, uns 10 a 12 dias para dar retorno. Porque eu tomei a decisão de não passar mais de 5 horas por dia no WhatsApp, porque senão a gente não faz outra coisa a não ser ficar respondendo mensagem. Peço perdão aí pela demora na resposta, mas eu estou sempre à disposição, tenho um carinho muito grande pelo amor exigente, e sempre que for possível contribuir, podem contar comigo. Bom, só para uma microintrodução, para quem não conhece o trabalho que eu faço, eu sou mineiro, sou de Juiz de Fora. Esse ano está fazendo 32 anos que eu decidi me envolver no trabalho social. Minha primeira formação, eu vinha numa formação que aparentemente não tinha nada a ver com social, a minha primeira formação é física, mas eu decido migrar para o social a partir da minha criação, a partir de experiências que eu tive na minha juventude. E aí mudei a minha caminhada e me envolvi com o social. Esse ano fazem 32 anos. Hoje eu sou diretor de 2 instituições, uma a ABAN, que atua em Juiz de Fora,
mas também no estado do Rio, na cidade de Paraíba do Sul, a gente tem uma filial, perto de Três Rios, e é uma instituição de enfrentamento à pobreza, temos diversos projetos, mas eu sou diretor também do Instituto Humana, que é um instituto de pesquisa e de educação para o terceiro setor. Trabalho na Amazônia, eu estou indo até, ainda bem que foi hoje que era domingueira, porque domingo que vem eu já estou na Amazônia, eu passo 45 dias fazendo mapeamento de indígenas semi-isolados na Amazônia, esse é meu trabalho. Trabalho lá assessorando instituições na proteção dos indígenas e da floresta amazônica. Bom, vamos lá. Meu tema é pandemia e sobriedade. Eu quero dividi-lo primeiro falando um pouquinho sobre pandemia, depois sobre sobriedade, depois unindo os dois temas. Primeiro, eu escolhi esse tema quando a Rosa me procurou, eu escolhi esse tema porque eu acho que ele tem muitos links com Amor Exigente. Tá? Eu acho que falar de pandemia e de sobriedade dá para linkar com o pouco que eu conheço dos princípios de Amor Exigente. Vamos conversar um pouquinho sobre a pandemia. Bom, primeiro é óbvio, é importante eu dizer isso. Em nenhum momento aqui na minha fala pode parecer em algum momento que eu estou mostrando aspectos positivos da pandemia. Bom, primeiro é importante notar que a pandemia é uma catástrofe. A pandemia é, no sentido até mais profundo, uma desgraça, uma ausência da graça. Tá? Ou seja, é um evento que indesejado, é um evento caótico, é um evento que ceifa vidas, que gera sofrimento. Tá? Isso é um fato. Tá? Em nenhum momento eu vou negar esse fato aqui. Porém, eu vou tentar mostrar outros ângulos da pandemia, vou tentar mostrar outros aspectos de uma crise. Como é que uma crise pode ser vista também, para a gente não ficar com um ângulo só. Tá? Bom, então primeiro eu começo falando da pandemia como um caos. A pandemia é um momento de caos, né? É um momento caótico, ou seja, é um momento que desorganiza a vida, desorganiza a sociedade, desorganiza processos, desorganiza projetos, desorganiza programações. Tá? Isso, obviamente, gera sofrimento, mas gera contradição. É muito legal ver como existem contradições nesse momento de pandemia, né? Nós todos estamos cometendo muitas contradições. Né? É normal você ver pessoas que têm uma atitude e logo depois uma outra. Estão extremamente preocupados com algo e não percebem que estão se expondo de outra forma. Eu tenho visto muitas contradições. Por quê? Porque o tempo de caos é tempo de contradição. Isso é normal. Tá? Porque todos nós demoramos para entender, para se adaptar, para reagir. Um exemplo disso, de absurdos da pandemia, eu me lembro em março do ano passado, 2020, quando começa a pandemia, eu na minha correria, eu nem sempre eu consigo ver muito jornal, e de repente eu vi uma cena das pessoas indo no supermercado comprar papel higiênico. E eu ainda não sabia nada da pandemia. Eu falei, nossa, será que a pandemia causa desinteria, desarranjo intestinal? No primeiro momento, eu achei que causava, porque eu não estava conseguindo acompanhar muito as notícias e eu vi as pessoas correndo para comprar papel higiênico. Então, acho que esse é um exemplo muito forte da pandemia ser um tempo de contradição, ser um tempo de absurdo, ser um tempo de situações em que as pessoas cada hora fazem uma coisa pelo medo, pelo inesperado, né? Tá. Segundo aspecto da pandemia. Então, primeiro, a pandemia como momento de caos e de absurdos. Segundo, agora, a pandemia como momento de adaptações. Tá? Se você parar para pensar, todos nós temos várias adaptações. Um exemplo é essa. Eu tenho certeza que vocês não faziam muitas reuniões online antes da pandemia. Né? Nós aumentamos as reuniões online, cursos, muitas pessoas passaram a fazer trabalho em casa. Então, todos nós nos adaptamos. Tá? Eu vejo a minha mãe reza terço agora online, com a equipe dela, o grupo da rua vai rezar o terço online. Né? Então, assim, a minha mãe tem 78 anos. Quer dizer, então você tem mesmo pessoas da terceira idade se adaptando ao virtual, à internet, ao Meet, né, ao Zoom, né, à Bankline, né? Então, assim, é um período de adaptações. E todo período de adaptações é um período de gasto de energia. Tá? Existe um gasto de energia ali para aprender, para fazer link, para baixar aplicativo, para aprender a mexer, para ter internet em casa, né, para adaptar com a família. Eu mesmo trabalho na Amazônia, eu fiquei 1 ano e meio sem trabalhar, tentando fazer trabalho à distância, mas eu trabalho com índios isolados, não tem internet, não dá. Então, coisas são difíceis de adaptar. Tá.
Agora, eu queria trazer o terceiro aspecto da pandemia. Prestem muita atenção nesse aspecto, porque os dois primeiros, eu acho que são mais fáceis da gente entender. Acho que todo mundo já pensou um pouquinho. O terceiro aspecto da pandemia, eu tenho lido a pandemia como um grito da Terra e do mundo de que é preciso mudar nossa relação com as pessoas e com o meio ambiente. Repetir. A pandemia é um grito da Terra, mas é um grito do mundo de que é preciso mudar nossa relação com as pessoas e com o meio ambiente. Eu queria questionar vocês se vocês pararam para pensar um pouquinho aí, né? Se a gente parar para olhar outros eventos de pandemia, né, que aí não seriam tão pandemia, mas eventos de epidemia, tá, no mundo, a gente vai perceber que diversas outras epidemias, elas estão ligadas a uma relação errada com o meio ambiente. Então, você tem a gripe suína, a gripe aviária. O próprio nome dessas gripes já mostra que ela vem da nossa relação com alguns animais. Ou seja, aonde eu quero chegar que foi conhecido também a doença da vaca louca. Se a gente parar para pensar, as teorias mais fundadas da origem da pandemia do coronavírus estão ligadas a uma relação de destruição e de exploração da natureza. Então, a minha reflexão de inicial seria até que ponto você já conseguiu tirar alguma lição da pandemia? Até que ponto você tem buscado aprendizados com esse momento? Porque a frase que eu mais ouvi no início, e é uma frase que me chamava muita atenção, que as pessoas insistiam em dizer, era: tudo vai voltar ao normal. Não sei se vocês ouviram muito essa frase, mas eu ouvia muito: não, calma, vai voltar ao normal, vai voltar ao normal. E de cara eu já fiz a reflexão seguinte: mas peraí, foi o normal que gerou a pandemia. Se nós voltarmos ao normal, nós vamos produzir outras pandemias. E nós vamos ter perdido maior oportunidade de aprender alguma coisa com essa pandemia. Compreende? Porque a questão, voltando para chamar a pandemia como caos, todo evento caótico, ele é, ao mesmo tempo, um evento gerador de conhecimento, gerador de aprendizado, gerador de mudança, gerador de evolução. Ora, se eu tenho um evento tão amplo, tão doloroso como a pandemia, e eu não tiro lições dele, eu vou estar perdendo, possivelmente, a maior oportunidade da nossa geração de ter aprendido alguma coisa com isso. Então, assim, a frase que eu queria mais insistir aqui é: o mundo não voltará ao normal. E isso pode ser muito bom. Compreende? Ou seja, a grande questão aí, que eu já provoco vocês, é superar o desejo de que tudo volte a ser como antes. Tá? Nós precisamos aprender, precisamos evoluir, precisamos tirar lições dessa pandemia. E a sua lição, porque o problema é daqui a 10 anos você olha para trás e fala: nossa, eu vivi aquele período que foi difícil, né? Mas e daí? O que você aprendeu? O que você mudou? O que você realmente transformou na minha vida? E eu falo isso porque eu tenho uma lista de coisas que eu mudei na minha vida já nessa pandemia. Uma lista de coisas, tá? Desde minha espiritualidade, minha alimentação, tá? Eu decidi me tornar vegetariano, eu decidi aumentar minha espiritualidade, eu decidi mudar minha relação com o celular. Por isso mesmo eu tenho demorado mais a responder mensagens, tá? Porque eu percebi o quanto escravo eu estava sendo de algumas coisas, como elas estavam me controlando. Então, exemplo simples, mas para provocar para vocês, a grande pergunta que eu gostaria de fazer ainda nessa introdução do tema é: o que a pandemia trouxe para você de aprendizado de mudança? Tá? E quero insistir na questão da relação com o meio ambiente. Só para você ter uma ideia, a minha instituição, eu sou diretor de 2 instituições, as 2 se juntaram e nós compramos uma fazenda aqui na região, transformamos numa área de proteção ambiental, vamos receber animais resgatados do IBAMA, estamos reflorestando uma grande área do bioma Mata Atlântica,
Vamos transformar num espaço de experiência ambiental, de cursos, para você realmente repensar a sua relação com o meio ambiente. Isso é um dos projetos que a gente tomou a decisão em função da pandemia. Então, eu mudei a minha alimentação, mudei hábito, ampliei minha espiritualidade, estou mudando meu trabalho. Assim, na verdade, eu diria para vocês hoje, isso nas instituições, mas eu posso falar de mim. Existe um Renato AP e um Renato DP. Um Renato antes da pandemia e um Renato depois da pandemia. A pandemia é um divisor de águas na minha vida. Ela não é só um evento triste, um evento difícil que eu tive que ficar em casa. Espera aí, tira mais do que isso. Você pode tirar muito mais desse evento, desse momento difícil, do que só uma lembrança que você teve que ficar em casa. Compreende? É hora de realmente tirar lições. E aí eu queria, para tentar mostrar isso, usar uma palavra forte. A pandemia é um momento de morte. E é literalmente um momento de morte. 600 mil pessoas só no Brasil, mas milhões no mundo. Mas aí a gente está falando de morte literal. Né? Agora, eu queria falar da morte interior, da morte a nível da psique. Ou seja, a questão que eu queria questionar vocês é o seguinte: o que morreu na sua vida na pandemia? Essa é uma reflexão que você tem que fazer. O que está na hora de morrer? Sejam hábitos, sejam atitudes, sejam maneiras de você se relacionar com pessoas. O que morreu em você na pandemia? Porque tem o que morreu na minha vida e tem o que morreu em mim. Essas são reflexões que você precisa fazer. Ou seja, aproveite. Os orientais, eles chamam a crise de oportunidade. Para eles, a crise tem o mesmo sentido da oportunidade. Ora, se a pandemia é uma grande crise, a pandemia é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de morrer coisas em mim. Jesus vai dizer no Evangelho, né? Aquilo que não morre não gera vida. O grão de trigo que não morre não gera vida. O que está na hora de morrer na tua vida? O que está na hora de realmente fechar o ciclo? Sabe? O que está na hora de fechar? Essa é uma reflexão que precisa ser feita. Né? E aí, outra questão, aceitar as mortes. Interessante isso, porque tem coisas que a gente não aceita que morreram, né? E aí eu estou falando de pessoas, não estou falando de um emprego, estou falando de uma rotina, eu estou falando, é preciso não fazer longos velórios, aceitar que algumas coisas acabaram, aceitar que algumas coisas terminaram aqui, né? Até porque, se eu não aceito a morte dessas coisas, não nasce mais nada. E aí vem a próxima pergunta: o que nasceu na sua vida na pandemia? O que nasceu em você na pandemia? Compreende? Usando a alegoria de João 12, 24, que é quando Jesus fala o grão de trigo que cai, se não morre, não gera vida, mas se morre, gera vida. A pergunta é: pandemia é tempo de morte, pandemia é tempo de vida. Né? E se você vive essa morte, e eu estou falando a morte no sentido das questões do seu interior, se você vive esse tempo de morte, você viverá um tempo de vida, um tempo de recomeçar, um tempo de renascer, um tempo de ir mais fundo na sua espiritualidade, mais fundo na sua relação com as pessoas, mais fundo na sua paz interior, mais fundo na sua superação da escravização do trabalho, do dinheiro ou da imagem. Ou seja, até que ponto não é um momento de eu conseguir trabalhar essas questões? Então, assim, ainda numa reflexão inicial sobre pandemia, mas pandemia é tudo isso. Tá? Pandemia não é só ficar dentro de casa, não. Compreende? Pandemia é momento de retiro. Olha que legal. A humanidade está tendo a oportunidade de fazer um retiro, de ficar um pouco no deserto, como Jesus ficava. Compreende? A pandemia é quando a humanidade foi para o deserto. E você vai para o deserto para você repensar, para você evoluir, para você tomar decisões, para você crescer, para você morrer e para você nascer. Isso é o deserto da pandemia, que cada um de nós é convidado a assumir isso. Porque esse é o problema. A negação de tudo isso nos nega a oportunidade. Aí eu vou de novo para um texto da Bíblia. Mateus 13, Jesus fala que a gente caminha sobre tesouros que estão escondidos. Ora, pode ser que você está desperdiçando um tesouro nesse momento, que é o tesouro de subir um degrau na tua vida, na tua humanidade, na tua espiritualidade, na tua relação com as pessoas, na tua relação com Deus, na tua relação com o meio ambiente. É hora de assumir isso. Tá? Bom,
tentando ainda fazer algumas provocações para vocês, eu tenho dito muito que a pandemia, a classe média, experimentou o que é a pobreza por algumas semanas. Eu sou pesquisador da área de pobreza há mais de 20 anos. O meu trabalho, efetivamente, eu coordeno projetos de enfrentamento à pobreza em áreas de vulnerabilidade social. Para vocês, eu vou usar o termo mais, vamos dizer assim, mais carioca disso, que é a favela, né? Aqui nem sempre as pessoas gostam de usar esse termo, tá? Mas então eu trabalho com processo de enfrentamento à pobreza em áreas de alta vulnerabilidade. Então, pobreza é meu tema, eu pesquiso isso há mais de 20 anos. Mas é interessante notar que quem não nasceu na pobreza e não vive na pobreza não consegue nem imaginar o que é pobreza. Mas a pandemia permitiu, se você é da classe média, você teve algumas semanas de pobreza. Por quê? Risco de perder o emprego, medo do amanhã, insegurança, risco de morte. Ou seja, olha que legal, né? Muitas pessoas tiveram o aperitivo da pobreza na pandemia. E por isso mesmo doaram tantos alimentos, fizeram tantas campanhas, foram tão solidárias. A gente via no ano passado, em todos os jornais, todo mundo doando, todo mundo ajudando. Eu mesmo, só para você ter ideia, eu ganhava em média 18 cestas básicas por mês antes da pandemia. No mês de pico, eu ganhei 500. Só para você ter uma ideia. Da onde veio essa solidariedade? Veio porque quem estava doando sentiu na pele um pouquinho o que é a pobreza. Porque, gente, quem é pobre vive uma pandemia desde que nasce. Quem é pobre, para quem não sabe o que é pobreza, é uma pandemia permanente. É desemprego, é insegurança do amanhã, é medo da morte, toda hora muda tudo, toda hora não existe estabilidade, é uma instabilidade permanente. Os pobres vivem isso há 500 anos no Brasil. Nós, classe média, experimentamos isso em março, abril, maio, junho do ano passado. E de vez em quando. E não gostamos do que vimos. Não gostamos do que sentimos. Por isso mesmo, tivemos uma solidariedade espasmódica. Vou doar uma cesta básica aqui, porque realmente ficou complicado isso aí, hein? Tá? Então, é muito importante dizer ainda da pandemia que eu vou usar uma frase do padre Lancelotti, Júlio Lancelotti. A frase nem é dele, mas é uma frase que ele falou muito. É verdade que na pandemia estamos todos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. Tem gente passeando de iate, tem gente com boia furada, né? Nesse mar revolto aí. A pandemia é uma grande tempestade no nosso mar, mas não está todo mundo no mesmo barco, não. Tá? Então, mesmo a classe média que viu o seu barquinho ir para a água, está de barco. Pode ser uma canoazinha para alguns, mas está de canoa. Tem gente que está nadando sem salva-vidas há anos nesse mar. Tá? Então, eu não posso falar da pandemia sem falar um minuto disso. Tá? Bom, para ainda mais dois aspectos aí da pandemia, porque a pandemia é um tema que eu tenho gostado de falar, então se deixar eu fico a noite toda aqui, a gente fica refletindo sobre pandemia. Mas eu queria trazer ainda dois aspectos da pandemia que eu acho que são interessantes aqui, principalmente fazem link com o amor exigente. Primeiro é o seguinte, como nós temos uma tendência de evitar os desafios. O desafio causa, né? O desafio nos desinstala. É melhor continuar do jeito que está. Você já viu que quando a gente está num ritmo, aí vem um desafio, a gente tenta adaptar a nossa vida. Deixa eu fazer uma pequena adaptação aqui para levar isso em conta. Ora, essas adaptações, essa nossa tentativa de fugir da dor e de fugir do trabalho, né? Ela nos tira as oportunidades de crescer nesse momento. Então, o que eu queria insistir? Eu queria insistir que, nesse momento, não fuja dos desafios da pandemia. Não queira dar um jeitinho. É hora de uma reforma mais profunda na nossa vida. É hora de parar um pouco. É hora de encarar o sofrimento. O sofrimento no sentido daquilo que me leva a mudar, repensar. Porque isso que, de verdade, vai fazer sair uma pessoa nova da pandemia. E, por fim, a pandemia tem testado quem é mais flexível para a mudança. Olha, eu sou diretor de duas instituições
Vou te dar um exemplo assim, bem concreto, para vocês entenderem o que eu quero falar. Um dos eventos que a minha instituição fazia, a cada 3 meses ela fazia um sorteio de prendas, um bingo. Só que não pode chamar de bingo, né? Então chama de sorteio de prendas. E esse sorteio de prendas pagava todas as nossas contas de luz, água, telefone, internet dos nossos imóveis. A gente tem várias filiais. Quando chegou a pandemia, não podia evento. E aí parou tudo. E na hora eu pensei assim, não pode parar. Não pode, porque eu tenho que continuar pagando luz, água, telefone, internet. Isso não tem como, essas contas são fixas. Mesmo que o imóvel fique fechado, eu tenho que pagar. E são vários imóveis, são mais de 9 imóveis que a gente paga. Precisava. O que a gente fez? Eu vi instituições que paralisaram. Eu vi uma instituição que está há 1 ano e meio parada, esperando a pandemia passar para ela fazer alguma coisa. Falei, não, se eu fizer isso, eu quebro. Não tem como. E aí eu pesquisei, descobri que tinha uma instituição em São Paulo que criou um programa que faz um sorteio de prendas virtual. Você baixa, compra o programa, bota no computador, e a gente lançou um sorteio de prendas pelo Instagram. Então, uma live no Instagram. A pessoa, quando compra a cartela, ela recebe a cartela pelo WhatsApp, e eu cadastro as cartelas nesse programa, o programa me avisa quem ganhou. Então, a pessoa não precisa fazer nada. Ou seja, ela só precisa assistir a live, mas se ela nem quiser assistir a live, ela está concorrendo mesmo assim. Eu canto as pedras pela live, tá? Mas o programa me avisa quem está para bater, quem bateu, e eu anuncio quem bateu. Resumo da história. Começamos a fazer o sorteio de prendas virtual. O meu sorteio de prendas presencial, o máximo que tinha participado, eram 300 pessoas. No meu sorteio de prendas virtual, bati 500. Ou seja, o que eu quero dizer? Não só a gente não parou com o sorteio de prendas, como hoje ele dá muito mais gente do que dava no presencial. Esse é um exemplo. Eu posso ficar a noite inteira dando exemplos. Quer mais um? Só para vocês entenderem. A gente faz feira de adoção de animais. Um dos trabalhos que a gente faz é a adoção de animais. Ora, os eventos de adoção foram proibidos. Como é que eu dou animais? E a gente tem muito animal. E o problema é que com a pandemia aumentou o abandono de animais. As pessoas ficaram com fome e soltavam os animais na rua. Então, eu tive, por um lado, o aumento de abandono e diminuição dos eventos. Os eventos zeraram. O que a gente fez? Contratou um desenvolvedor, fizemos um aplicativo. O aplicativo copiou a lógica de aplicativo de namoro. Então, a gente preenche os dados do animal. A pessoa que está interessada em adotar preenche os dados dela, o aplicativo cruza e oferece o animal perfeito para a pessoa, como se fosse um relacionamento. E hoje a gente tem conseguido doar animal sem fazer evento. Então, exemplo, eu podia ficar aqui a noite inteira mostrando para vocês que a rapidez na adaptação fez a diferença entre parar tudo e quebrar ou ter sucesso. Então, hoje eu tenho projetos que estão mais fortes do que estavam antes da pandemia. Por quê? Por 2 situações. Primeiro, rapidez na resposta. Ou seja, a gente não ficou parado. Lembra da cena? Eu uso muitas figuras religiosas que eu acho que são mais fáceis de entender. Lembra a ascensão de Jesus? Quando Jesus subiu ao céu, os apóstolos ficavam olhando, um tempão parados olhando assim, até que o anjo fala, acorda aí, ó. Esse Jesus que subiu, ele não volta mais não, agora é hora de vocês fazerem a missão. O que acontece na pandemia, eu vejo muitas pessoas, igual os apóstolos, olhando Jesus subir aos céus. Ficaram lá, peraí, vamos esperar que o normal vai voltar. Vamos esperar que tudo isso vai passar. E a pandemia que ia durar, não sei se vocês se lembram disso, no primeiro momento ela ia durar 3 meses. Todo mundo falava, eram 3 meses de pandemia. Depois ia durar até o final do ano passado. Depois ia durar até a vacinação. Agora já vacinou e a gente está dizendo assim, ó, vai durar. Ou seja, quem está esperando o normal voltar, ou quem está esperando a pandemia passar para continuar a vida, está parado há mais de 1 ano e meio. Vai continuar parado, isso vai demorar ainda. O caminho não é ficar parado olhando. O caminho é reagir rápido, né? E reagir com criatividade e prudência, mas reagir rápido. Então, há outro aspecto que eu queria falar é quem é mais flexível e mais ousado, além de sofrer menos, tem mais sucesso. A pandemia mostrou isso. Repito, quem é mais flexível e mais ousado, tá? Além de sofrer menos, tem mais sucesso. Eu vi que pessoas que eram menos flexíveis, mais rígidas, não, isso nunca vai mudar. Tudo bem, então tá bom. Então não muda. Não, nós vamos fazer só uma pequena adaptação. Teve coisas, projetos, eu coordeno mais de 35 projetos. Vários projetos a gente repensou, parou, falou, peraí, essa solução não serve mais, né? Nós precisamos pensar numa outra solução para esse problema. Até porque esse problema já mudou também. Conclusão, eu finalizo a primeira parte da reflexão, foi a maior parte,
sobre a pandemia, tentando mostrar para vocês que a pandemia ela tem muitos aspectos. É preciso olhar de uma forma mais ampla. E é preciso, então, entender a pandemia como um ponto de inflexão, ponto de mudança. Na nossa vida, se você não mudar na pandemia, você vai ter perdido, possivelmente, a maior oportunidade da tua vida de fazer uma mudança profunda. Tá? Presta atenção nisso. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre sobriedade. O dicionário vai definir que sobriedade é a qualidade ou condição ou estado de quem é sóbrio. Tá? Bom, a sobriedade é um tema muito interessante quando a gente toca no tema dependência química, uso de drogas, porque ele é um tema muito falado na dependência química. Para quem nunca pensou o que é sobriedade na dependência química, a gente pode definir o seguinte. Bom, primeiro existe uso de drogas, existe abuso de drogas, existe dependência de drogas. São 3 coisas diferentes. Não misture tudo. Uma coisa é usar droga. Usar droga todos nós já usamos. Todos nós já usamos droga. Ninguém aqui está livre de não ter usado droga. Até porque, dependendo do ângulo que você olha, café é droga. Tá? Porque café tem a cafeína, que é um estimulante cerebral. Né? Se você fumou, se você bebeu álcool, cerveja, vinho, licor, tá? Você usou um estimulante cerebral. Tá? Ou você usou uma substância que interfere na atividade cerebral. Então, todos nós já usamos drogas. Então, uma coisa é usar droga. Outra coisa é abusar da droga. Abusar da droga é quando você vai numa festa, bebe demais, e aí dá um vexame, ou você passa mal no outro dia. Então, você já está abusando da droga, ou seja, você tá tendo um uso da droga que não é mais recreativo, mas ele causa danos para você. Danos, seja na sua saúde, nas suas relações sociais. Então, ali já é o abuso da droga. A dependência química é uma outra coisa. É quando, em função do uso da droga, do abuso da droga, eu desenvolvo uma doença em que eu me torno dependente daquela substância. Então, eu costumo dizer de uma forma muito simples para as pessoas entenderem, que quando você precisa usar droga para se sentir normal, porque normalmente a gente usa a droga para se sentir alterado, você usa a droga para alterar o seu estado. A dependência, uma das características, é quando você começa a usar a droga para se sentir normal, ou seja, você se torna dependente daquilo. E para você atingir um estado de equilíbrio, você precisa da droga. Então, você se tornou dependente daquela substância. Tá? Então, isso é dependência química. É muito importante explicar que a dependência química não é só a dependência de uma substância. Ela envolve também aspectos de rotina, de crenças, de comportamento, tá? de formas de viver. Tá? Então, o dependente químico, ele não só usa uma substância, ele usa também um conjunto de coisas que passam por ritos, por locais que frequenta, por formas de linguagem, por valores, por um conjunto de variáveis. Tá? Ora, quando você larga, quando você consegue controlar a dependência química, ou seja, quando você consegue suspender o uso daquela droga, você está em abstinência da droga. Falei tudo isso para chegar nesse ponto. A abstinência é simplesmente a interrupção do uso. Tá? No fundo, todo mundo, todo dependente químico vive abstinência algumas horas por dia. Quando ele está dormindo, ele não está usando droga. Ele está em abstinência. Tá? Então, a abstinência da droga é a simples interrupção do uso. A sobriedade é outra coisa. Falei tudo isso para a gente chegar na sobriedade. A sobriedade é a capacidade não só de viver sem droga, mas também de viver sem todas aquelas questões que estão ao redor da droga. Ou seja, então a gente vai chamar que abstinência mais reformulação chega à sobriedade. Então, quando eu tenho só abstinência, eu estou numa etapa. Quando eu consigo, além da abstinência, eu consigo reprogramar a minha vida, que é aí que é a questão, para vocês entenderem, né? Quando eu começo a usar droga, eu começo a programar a minha vida para droga.
Os locais que eu frequento, as músicas que eu ouço, os amigos que eu tenho, os valores que eu desenvolvo, a forma com que eu lido com a manhã, com que eu lido com a dor, com que eu lido com a alegria. Tudo isso é reprogramado a partir da droga. Então, eu fico alegre, eu tenho que usar droga. Eu fico triste, eu tenho que usar droga. Então, eu vivo a alegria, eu vivo a tristeza. Eu reprogramo a minha vida para a droga. Tá? E isso é abstinência. Isso é dependência química. Então, eu programo a minha vida. Ora, quando eu interrompo o uso dessa substância, eu vou precisar também reprogramar a minha vida novamente para a ausência da droga. Por isso, é muito comum você ver que uma pessoa, quando suspende o uso da droga, algumas pessoas, eu já vi pessoas demorarem 5 anos para conseguir a sobriedade. A sobriedade é uma luta, uma construção que costuma ser tão ou mais difícil do que a abstinência. As pessoas muitas vezes pensam que o maior desafio é suspender o uso daquela substância química. Nem sempre. Muitas vezes eu vejo pessoas que até conseguem a abstinência, mas não conseguem a sobriedade. Demoram muito para reprogramar. Então, um exemplo que eu estava vendo esse final de semana, bem concreto, de um rapaz dependente químico, em abstinência, há mais de 5 anos. Só que a gente estava refletindo que ele nunca, nesses 5 anos que ele parou de usar droga, ele nunca mais foi em nenhum evento, em nenhuma festa, nem de família, nem aniversário, nem batizado, nem casamento, nem Natal. Ele não frequenta nada. Por quê? Ele ainda não conseguiu reprogramar a diversão sem droga. Compreende? Então, ele até vive sem droga, mas ele não consegue se divertir sem droga, então ele não se diverte. Compreende? Ele se isolou. Então, ele é um exemplo interessante para você perceber o que é abstinência sem reformulação. Ou seja, então ele é abstinente, mas ele não adquiriu a sobriedade. Então, a sobriedade é essa capacidade. Bom, depois de tentar dar essa definição de uma forma mais direta, simples e resumida, eu queria falar que a sobriedade não se encaixa só na dependência química. Ou seja, a pergunta fundamental que a gente precisa se fazer é porque a gente pensa assim, então eu que nunca usei droga, eu que nunca fui dependente químico, então eu sou sóbrio? Não. Porque, no fundo, uma coisa que está por trás do amor exigente é tentar mostrar que aquele que ama o dependente químico pode perder a sobriedade. Olha que legal isso, né? Não necessariamente só o dependente químico perde a sobriedade, mas aqueles que estão ao redor dele também podem não ter sobriedade, podem perder a sobriedade em função da dependência química dele. Uma das questões que está por trás do amor exigente é isso, né? Ou seja, vocês estão em busca da sobriedade. Vocês estão discutindo a sobriedade daquele que ama o dependente químico, né? Agora, mas é importante ampliar mais ainda. A sobriedade é um tema independente da dependência química. Ou seja, a pergunta fundamental é: até que ponto você é sóbrio? Como é que está a sua sobriedade? Independente de você conhecer ou não, amar ou não, conviver ou não com alguém que usa droga. Tá? Então, é muito comum você encontrar pessoas que perderam totalmente a sobriedade diante do trabalho, diante de conflitos, diante de uma relação errada com o dinheiro, com o consumismo, com a questão sexual. Ou seja, com pessoas que perderam a sobriedade, perderam esse equilíbrio, perderam a capacidade de cultivar a paz interior. Tá? Então, tentando falar de outra forma e ampliar o conceito de sobriedade, é a capacidade de separar problema de crise. Um exemplo de você ver uma pessoa que não tem sobriedade, tudo para ela é uma crise. Furou o pneu do carro, meu Deus, meu pneu furou. Ou então, qualquer problema que você traz para ela, você vê que ela transforma numa grande crise. Essa pessoa está longe da sobriedade. Né? A sobriedade, a capacidade de eu não desesperar diante dos problemas. De eu não esperar. Eu vejo que existem algumas pessoas, interessante, que elas esperam uma vida ideal. E como nunca tem essa vida ideal, porque você nunca vai ter essa vida ideal, elas estão sempre em crise. Estão sempre sem paz. Eu vejo algumas pessoas que estão sempre sem paz porque queriam uma vida ideal. Elas não percebem que, mesmo se elas tivessem essa vida ideal, elas não seriam felizes. Porque a felicidade não vem de uma vida ideal. A felicidade vem da capacidade de você assumir tua vida, de você negociar com a tua vida, de você aceitar a tua vida, de você viver o que a gente vai chamar da gratuidade. É interessante perceber que até na oração das pessoas você vê a falta de sobriedade. Porque o que é a oração de alguém sóbrio? É a oração que você começa agradecendo.
você começa reconhecendo a mão, a presença, a graça de Deus na sua vida. Lá no final da tua oração, você até lembra, eu estou precisando disso aqui, eu queria te pedir isso aqui. Mas é a última coisa. O pedido, ele é sempre a parte menor. A oração sóbria é a oração que vem da admiração da vida, da admiração da mão de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da presença dele. Essa é a oração. E você vê algumas pessoas que até na oração... meu Deus, eu tenho um caso interessantíssimo que eu acompanho há muitos anos no bairro que eu trabalho, que acho que é um exemplo legal. É uma senhora que eu conheço ela há 24 anos. Há 24 anos, toda vez que ela me encontra, ela fala assim, Renato, por favor, reza por mim, porque meu marido está desempregado. Aí tá bom. Passa 2 meses, eu passo lá, Renato, reza por mim, meu filho sofreu um acidente. Eu penso assim, mas e o marido? Não, meu marido já resolveu, agora é o acidente do meu filho. Aí eu passo 2 meses depois, Renato, reza por mim, porque meu outro filho arrumou uma namorada que tá infernizando a minha vida. Mas e o filho que já fez acidente? Não, ele já melhorou, agora o problema é o outro filho. Conclusão, há 24 anos eu encontro com essa mulher. E há 24 anos ela está aflita. Ela vive uma aflição permanente. Por quê? Falta de sobriedade, falta da experiência da gratuidade. Ora, mas peraí, Deus conseguiu um emprego para o marido, curou o filho, mas ela esqueceu isso já. Agora é o próximo problema, ou seja, ela está sempre em função do próximo problema. Total falta de sobriedade. Então, a sobriedade passa por ser grato, por perdoar, por lidar com perdas, saber lidar com perdas, saber que as perdas fazem parte da vida, né? Saber que a vida, lidar com a finitude. Eu vejo algumas pessoas que elas perdem a sobriedade. Eu trabalhei muito tempo com envelhecimento, eu fui diretor de uma instituição de idosos, então discutia muito a questão do envelhecimento. Como as pessoas não aceitam o envelhecimento, entram em crise. E aí, desde plásticas, até questões de cremes, até questões de crises mesmo. Lidar com o envelhecimento é sinal de sobriedade. Compreende? Então, a sobriedade, ela é um tema que ela, apesar da gente ouvir muito falar ligado à questão da dependência química, ela é um tema muito mais amplo do que a questão da dependência química. Bom, para não falar demais, senão eu falo muito, vamos então para a amarração final do meu tema. Então, a gente conversou sobre pandemia, conversou sobre sobriedade, vamos falar um pouquinho agora sobre pandemia e sobriedade. Porque a pandemia desafia a nossa sobriedade, não é verdade? Ou seja, a pandemia escancara. Quem não é sóbrio, quem não adquiriu a sobriedade, perdão pelo termo, pirou na pandemia. Né? No sentido de que perde a cabeça, desespera, sai para o supermercado comprar papel higiênico. Ali é um exemplo bem figurativo da falta de sobriedade. Sai correndo para qualquer lado, fazendo qualquer coisa para se ver livre disso. Não para, não analisa, não reflete. Né? Um exemplo que eu fiz, olha, não sei quem fez isso, mas assim, como eu via que a China e a Itália estavam 3, 4 meses antes da gente, eu olhava o que estava acontecendo na China e na Itália e falava assim, olha, daqui a 4 meses aqui vai estar assim, então, peraí, tem que me preparar para isso. É uma atitude mais sóbria. Né? Vai acontecer aqui. Eu me lembro que a primeira reflexão, não, isso aqui não vai chegar aqui no Brasil, não. Né? É uma atitude de falta de sobriedade, falta de sabedoria. Sobriedade tem a ver com sabedoria, de você parar. Sabe outra coisa que eu fiz de cara? Eu fui ler sobre a pandemia de 1919, a pandemia da gripe espanhola. Falei, eu vou ler, eu quero entender o que aconteceu. Eu não era vivo na época, óbvio. Meu avô, que era vivo na época, era criança, já morreu. Né? A minha mãe tinha algumas notícias. Eu fui ler, falei, peraí, eu preciso ler um pouquinho o que aconteceu, quantos anos durou, como é que foi os ciclos, né? Como é que evoluiu a pandemia naquela época e agora 100 anos depois. Por quê? Porque eu queria aprender com a outra pandemia para me antecipar aqui, para ver o que dava para me antecipar. Né? Então, a pandemia, ela testou nossa sobriedade. Ficou muito claro em que você é sóbrio e em que você não é. Aonde você precisa evoluir na sua sobriedade. Sabe? Por quê? Por uma questão simples. Sobriedade é essencial no caos. Se no dia a dia a sobriedade faz a diferença, no caos é essencial. Tá? Quem não tem sobriedade perde tempo, gasta energia, se desespera, faz besteira, quebra a cara várias vezes. Tá? Então, acho que a amarração seria muito colocar o seguinte, bom, a partir de tudo que você viveu nessa pandemia, o meu convite é, como é que está a sua sobriedade? Em que nível está ela?
Como é que você experimenta a sobriedade nesse período de questionamentos, de mudanças permanentes? Já reparou que tudo muda toda hora? Ou seja, que a verdade muda muito, cai rápido, né? É para tomar uma dose, são 2 doses, são 3 doses, mistura, não mistura, pode sair. Eu me lembro quantas vezes eu ouvi falar que a máscara ela era ruim, depois a máscara era boa, independente da questão política. Eu estou falando aqui da questão médica mesmo, né? Ou seja, nós vivemos um período de contradição. Como é que você está lidando com tudo isso? Você se adaptou bem? Não se adaptou? Então, a pandemia ela é um termômetro da nossa sobriedade. E que, por isso, grupos como o Amor Exigente, que já vem discutindo a sobriedade, o seu bojo, o pano de fundo de vocês é a sobriedade, né? Além de outras questões, mas eu vejo que é a sobriedade, é muito legal vocês pensarem nisso, porque a pandemia, de alguma forma, pode ser um indicador de como é que está o trabalho de vocês, o impacto do trabalho de vocês em vocês mesmos, né? Ou seja, como é que vocês lidaram com toda essa situação a partir da bagagem, da história, da experiência que vocês trazem de amadurecimento da sobriedade. Bom, Rosa, eu queria abrir, eu não sei como é que é o esquema de vocês, se tem momento para pergunta, para bate-papo, estou aberto. Meu papel, eu preparei provocações, e a partir das reações de vocês a gente vai, não sei quanto tempo ainda tem, que de repente para algumas pessoas intervirem, e comentarem, discordarem, e a gente fica conversando. Sim, Renato. A gente gosta de fazer mesmo uma troca. Às vezes não dá tempo. Às vezes a pessoa que vem conversar com a gente, vai no tempo até o final e a gente encerra. Mas é muito bom quando a gente dá esse momento, porque a Domingueira ela começou, na verdade, na pandemia, né? Então, assim, se você falar para mim assim, Rosa, você se preocupou com as pessoas para elas poderem ter conhecimento. Não, eu já confessei isso. Eu me preocupei comigo, eu queria estar próxima das pessoas e eu tinha muita dificuldade em estar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, nós começamos com o nosso grupo. Não vamos nos perder, vamos conseguir estar aqui, vamos nos unir. E aí foi crescendo, a Federação do Amor Exigente abraçou, e aí começou a divulgar. Então, você vê, hoje nós estamos aqui em 123 aparelhos ligados, né, no domingo, no final de domingo, e aí começou a gente ver essa troca do conhecimento. Eu vou abrir para as pessoas falarem. A Lu me deu um toque que a dona Mara está na sala, eu fico muito contente, porque a dona Mara é a nossa presidente de honra do Amor Exigente, é cofundadora, né, do Amor Exigente, então eu gosto muito de colocar a dona Mara interagindo. Então, eu vou dar primeiro a voz para ela falar, e depois a gente torna. Quem quiser fazer qualquer comentário, levanta a mãozinha, né? Que a gente tem aí em torno de uns 15 a 18 minutos para a gente continuar trocando ideia. Mas eu queria dizer para você, Renata, assim, que a pandemia, para mim, ela fez a máscara da gente cair. Não dá mais para a gente ficar fingindo, né? Então, assim, dentro de casa, com a sua família, porque você saía para trabalhar, passava o dia fora e voltava à noite e as coisas estavam ali, né? Ou então, quando você ficava muito cansado de estar em casa, vamos todo mundo para o cinema, vamos todo mundo para a praia, essa coisa de todo mundo sair para ir para algum lugar, fechou. Então, a gente teve que ficar, em primeiro lugar, com a gente mesmo, né? E, de repente, você ficar com você mesmo, parar para ter esse momento de reflexão, de amadurecimento, né? Isso daí também fez a gente se reconhecer e ter que ver que tinha muita coisa para a gente estar mudando. O Amor Exigente convida a gente para essa mudança, mas eu estou muito contente de você estar aqui hoje trazendo essas reflexões, porque elas vão ficar, já tem várias pessoas aqui agradecendo e colocaram que bom que está sendo gravada, porque vale a pena até a gente ver de novo, né? Não querendo plagiar a televisão, mas vale a pena a gente ver de novo, porque a importância da gente estar refletindo o que a gente está fazendo, né? E qual é o nosso ponto de sobriedade dentro de tudo isso que a gente está passando, né? Então, eu vou chamar a dona Mara, por favor, para ela abrir o microfone dela. Alegria estar aqui com vocês. Muito bom, Rosa, e eu quero cumprimentar o Renato. Renato, que beleza de explanação, tão leve, tão fluida. Olha, eu fiquei encantada com você. E que bom que nós temos tantos pontos em comum, que a gente trabalha de uma forma
tão semelhante os problemas que nós estamos enfrentando. Sabe, foi mesmo provocação que você disse. E eu queria dar algumas respostas para você, Renato. Falando de mim, especialmente assim que começou a pandemia, a maneira de eu enfrentá-la foi fazer um cronograma de atividades. O que eu faria a partir dessa mudança tão grande? Para não ficar aflita, agoniada, porque não tinha hábito de ficar muito em casa, e saía muito e fazia bastante compra, roupa, etc. A lição foi essa. Que delícia ficar em casa. Que delícia não precisar de tantas compras, a não ser daquelas comidas essenciais, importantes. E eu acho que para todos nós foi isso. Como é bom não estar sendo o tempo inteiro provocados pela sociedade, não é? Depois, a gente, com a sobriedade, socialmente, Renato, como a gente deixa a sobriedade de lado em diversões, em política, em religião. Isso também nos trouxe uma visão ainda mais contundente dentro da pandemia. Olha, voltar a refletir sobre pandemia, que parece que já estava sob controle do ponto de vista de equilíbrio, é importante, porque nós temos realmente muita coisa que nós podemos mudar, mas ficar em casa, apreciar a beleza da natureza e respeitar o momento de cada um dos nossos acharem a sua sobriedade, foi uma lição que não vamos perder nunca mais. E o que eu posso dizer para você, Renato, que realmente esse grupo nos ajuda muitíssimo a ter equilíbrio diante de qualquer coisa. Temos instrumentos extraordinários, e entre eles, 5 R's que fazem o maior sucesso. Reconstruir estrutura, redesenhar o que devemos ser, redefinir como nos relacionar, restabelecer nossos limites, reorganizar normas e regras. Isso sustentou as pessoas, os nossos grupos todos, a partir de reflexão como esta. Foi uma alegria ouvir você. Muito obrigada, e que bom que nós temos essa sala tão cheia. Obrigada, Rosa. Obrigada. Gente, quem quiser interagir, vamos levantar a mãozinha, abrir o microfone. Eu queria dizer também aqui para o Renato uma coisa importante que ele colocou e que eu vejo a dificuldade que a gente viu nessa pandemia, é a questão de regras, né, Renato? As pessoas obedecerem às regras, né? Então, assim, é necessário usar máscara, é necessário manter a distância, é necessário álcool gel, vamos sair por necessidade, né? Então, a gente vê, assim, quantas pessoas têm a dificuldade de seguir regras. E aí eu fico vendo, nossa, se num momento tão difícil agora a gente está vendo isso, imagina no dia a dia, né? Quando a gente não estava passando por uma catástrofe dessa, né? Como eu estou falando assim, mas não é com uma voz de alegria, mas uma dificuldade mesmo assim grande. E aí eu queria deixar... você falou tanta coisa boa, tanta coisa que serve de lição para a gente, né? O que me chamou a atenção foi a questão do o que morreu dentro da gente, né?
e o que nasceu dentro da gente. Então, assim, na Rosa morreu aquela pessoa que não ia para a cozinha fazer nada. De repente, eu me vi tendo que aprender a cozinhar, tendo que aprender a fazer as coisas na cozinha. De repente, eu me vi tendo que fazer fisioterapia, porque a minha saúde foi mudando e eu não podia estar presencial. De repente, eu me vi tendo que arrumar hobbies para distrair a minha cabeça. De repente, eu me vi tendo que filtrar e assistir coisas boas. Você falou da questão das pessoas também que vivem uma eterna pandemia. Eu ontem assisti um filme chamado Garapa, ele é de 2009, e mostra as famílias lá no Nordeste, né? E aí me veio exatamente essa sensação. Eu falei, nossa, a gente está reclamando agora das nossas dificuldades e algumas pessoas elas vivem esse processo. E o que a gente está fazendo, né, como ser humano para mudar isso? E aí o Amor Exigente ele convida a gente para essa responsabilidade social, né? A gente também tem, Renato, um grupo, quarta-feira você falou sobre os idosos, às quartas-feiras à tarde nós temos um grupo chamado Sempre é Tempo de Ser Feliz. Então, são os adultos da maior idade que se reúnem nesse grupo, como o grupo de Amor Exigente, né? Nós temos estudo, partilha, e ali também a gente faz essa coisa do dividir e somar, né? Eu posso partilhar e eu vou ceder o meu ouvido para o outro. Então, se a gente parar para pensar, muitas coisas estão trazendo benefício, a gente está conseguindo crescer, mas outras a gente precisa ainda ficar muito atento, né? Tem muita coisa ainda que a gente precisa mudar. A Suzana está com a mão levantada, eu vou pedir para ela abrir o microfone, então. Lu, você ajuda a gente a liberar o microfone para a Suzana? Só um comentário rápido para não perder. Pois não. A partir da sua fala e da fala da dona Mara, eu diria o seguinte: sobriedade se cultiva na relação com o outro. E é justamente por isso esse grupo é tão importante, por isso esse momento aqui é tão importante, porque é justamente nessa relação, nessa troca de ideias, sobriedade é algo contagioso. A gente contagia o outro com sobriedade, a gente provoca o outro com a nossa sobriedade, com a nossa forma de agir e reagir diante das situações. Então, grupos como esse, a atitude de vocês nesse momento da pandemia é essencial, porque vocês estão cultivando sobriedade juntos, juntas. Rosa, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o Renato. Renato tem uma preocupação em relação ao amor exigente que expandiu e como você teve aí nos seus trabalhos, ampliou muitíssimo o acesso a pessoas. É superficial o que fica em contatos como esse? Você tem já alguma resposta ou não? As pessoas introjetam e vivem, de fato, uma nova qualidade de vida. Olha, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o que eu entendo do virtual? Porque é uma questão que a pandemia marcou, é que aqueles que muitas pessoas já estavam no mundo do virtual. Outro dia eu gravei um vídeo interessantíssimo que eu falo da necessidade do presencial. Nós estamos carentes do presencial, né? Eu vejo isso. Mas vamos ficar ainda no virtual. Algumas pessoas já vinham numa virtualização da vida e a pandemia acelerou isso. Tudo ficou virtual. A reunião, até o aniversário, o casamento, algumas pessoas casaram e os convidados ficavam pelo virtual. Tudo ficou virtual. A missa é virtual, o culto é virtual, o terço é virtual, tudo é virtual. Bom, a gente tem que tomar cuidado para não ser resistentes ao novo. Tem uma história engraçada que acho que exemplifica bem. Aqui em Juiz de Fora, foi uma das primeiras cidades da América Latina que chegou à luz elétrica, por uma questão histórica aqui. E conta-se que quando substituiu a luz de lamparina dos postes da rua pela luz elétrica, os padres daqui disseram que isso era o sinal do fim dos tempos e que o mundo ia acabar. Ou seja, é um exemplo interessante para mostrar como nós temos dificuldade de aceitar o novo. O novo ele é estranho e ele parece ruim. Num primeiro momento, você tem os profetas do fim do tempo, aquelas pessoas que estão sempre olhando o novo como algo ruim. Então, eu tendo não ser assim. Tento não ser assim. Então, o que eu digo para você? Eu acho que seria um equívoco a gente pensar que, a partir de agora, tudo será virtual. Não.
Isso aí, para mim, é uma grande falha. Mas eu desconfio que propostas, um exemplo, no caso de vocês, a criação da domingueira virtual. Pode ser que isso não acabe nunca mais. Isso seja uma construção que você diz assim, nossa, isso está cumprindo um papel. Mas está cumprindo um papel que não substitui um outro papel. Aí é que é a questão. Ou seja, é muito importante entender que pode ser que a domingueira, no caso do Amor Isento, se mostre como uma grande oportunidade de atingir muitas pessoas que não sairiam de casa no domingo à noite para ir num grupo de amores de gente próximo da casa deles. Agora, isso não substitui a necessidade dele frequentar um grupo de amor exigente e fazer algumas coisas presenciais quando forem possíveis. Compreende? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar aquilo que o virtual traz de bom, sem jogar fora aquilo que o presencial tem de bom. Então, eu acho que a grande palavra que nós vamos viver a partir de agora é o híbrido. A palavra do híbrido, ela vai ser a palavra da vez, que é a capacidade de você equilibrar o que dá para fazer presencialmente e o que dá para fazer e o que é melhor fazer à distância. Compreende? Então, assim, o meu convite para vocês, a partir da sua pergunta, é a gente ter sobriedade nesse tema. Olha que legal, né? Ou seja, vamos ser sóbrios, ou seja, vamos ser sábios de conseguir colher os frutos que a pandemia nos trouxe a nível da virtualização, do que a virtualização traz de bom, agrega, mas não jogar fora os tesouros que nós já tínhamos daquilo que só é possível fazer olhando no olho, cumprimentando, se abraçando, tocando o outro. Eu acho que isso é insubstituível. Muito obrigada, é isso mesmo. Vamos ver o que é bom e o que é melhor e vamos levando os dois. Muito obrigada, Renata. Nada. Agora sim, vamos ouvir a pergunta da Suzana. Oi, Renato. A minha pergunta é rápida, tá? O estudo foi muito bom para mim. Vocês desculpem eu estar na penumbra, mas é que eu tenho uma idosa aqui que está descansando, então eu tenho que ficar indo para lá e para cá. Então, Renato, é o seguinte, o seu estudo para mim caiu assim como uma luva, foi muito bom. Até no início eu perguntei se tem onde a gente assistir, porque eu vou aconselhar vários amigos né, a assistir, porque estão com problema como o meu, que o meu filho estava na drogadição, está internado hoje, já vai fazer 6 meses. E eu vi o Renato falando que ele tem os trabalhos sociais de animais, são vários que ele colocou, né? Agora fugiu alguns. E, assim, me interessa muito, assim como para mim e para o meu filho também, porque ele gosta muito de animal, ele gosta de tudo isso que ele falou no início aí, meu filho gosta muito. E lá na clínica ele já falou isso para mim, que, mãe, quando eu sair daqui, eu quero fazer ajuda com animais, ajuda com negócio de plantar, essas coisas, né? Tudo trabalho social. E aí eu queria saber com ele falou sobre uns cursos que parece que vai ter. É isso que eu queria saber. Que eu já estou pensando no futuro. Aliás, pensando no futuro não, né? E se meu filho realmente estiver com essa proposta, eu acho que vai ser bom para ele. É isso. Ótimo, Suzana, obrigado pela pergunta. Você me permite falar mais um pouquinho sobre não só o meu trabalho, mas sobre algo que é muito importante que eu aprendi. Vou te contar uma história rápida. Nessa época que eu era diretor do Lar dos Idosos, eu descobri que o Lar dos Idosos ficava numa região de alto índice de violência contra a mulher. Eu trabalho com muitos temas. Eu trabalho dentro do presídio, eu trabalho com refugiados, trabalho com pacientes com câncer, a gente trabalha com reciclagem, mulheres vítimas de violência, com crianças. Nós temos um trabalho muito amplo. E nessa época, então, eu descobri que na região onde tinha o Lar dos Idosos, tinham muitas mulheres que sofriam violência contra a mulher. E olha que legal que a gente fez. Eu criei um curso de cuidadores de idosos, mas a gente não deixou elas perceberem, a gente só admitiu no curso mulheres que eram vítimas de violência. E por quê? Olha que interessante. Porque a gente percebeu que a melhor forma de estimular a pessoa a cuidar de si é incentivá-la a cuidar do outro. Porque quando você incentiva a pessoa a cuidar do outro, e você então vai trabalhar o que é cuidar do outro,
automaticamente você vai ter que discutir o tema do próprio cuidado, porque quem não cuida de si não consegue cuidar do outro. Então, o curso foi um sucesso. Além do curso, obviamente, gerar renda para as mulheres, que aí elas conseguem romper o ciclo da violência. Muitas demoram a romper pela dependência financeira. Então, ter um emprego é muito importante para a mulher, para ela romper o ciclo de violência. Mas, na verdade, o objetivo maior nem era esse. O objetivo maior era, na medida em que a gente estimulava elas a aprender a cuidar de um idoso, teria que se discutir, elas primeiro teriam que cuidar delas. Na medida em que elas aprendessem e desenvolvessem a capacidade de cuidar delas, elas teriam mais variáveis para romper com aquele ciclo de violência. Ora, trazendo essa lógica para o seu filho, aquilo que você traz, o que eu diria? Estimular que ele cuide de alguém ou cuide de um animalzinho é chave no processo de mostrar para ele que ele tem que cuidar dele. Compreende? Então, assim, pode ser, não posso afirmar isso, mas pode ser, a partir da minha experiência, uma estratégia muito inteligente, na medida em que ele, então, no cuidado com o outro, desenvolve o maior cuidado com ele mesmo e reflete que a droga é uma variável que vai de encontro a esse cuidado. Então, só para fazer uma análise do que você está trazendo. Agora, tentando concretamente, o que eu digo? Nós estamos desenvolvendo algumas formações, é um aprendizado com a pandemia, porque antes só tinha formações presenciais. Então, nós estamos desenvolvendo algumas formações à distância para o tema social. Entendeu? Então, isso ainda, no tema, na questão dos animais, a gente tem a coisa mais avançada. E aí eu autorizo a Rosa a passar para você meu contato, e a gente, então, conversa um pouco mais sobre o que é possível te passar de material sobre trabalho com animais. A minha esposa é veterinária, então a gente tem um trabalho muito forte disso, e de animais, para que você, de repente, possa estar fazendo com o seu filho, e isso sirva como, além de, obviamente, ele fazer o bem para os animais, isso pode fazer bem para ele. E ele, desde pequenininho, Renato, ele recolhia animais na rua, animais arrebentados mesmo, que eu gastava, botava eles bonzinho para doação e ficava lá em casa, porque ele acabava pegando amor. Até hoje a gente ainda tem 3 bichinhos, não aqui onde eu estou residindo agora com a minha sogra, que teve um problema de saúde, eu estou com ela. Mas ele tem 3 animaizinhos que ele resgatou da rua, ele resgatava e levava para dentro de casa. E lá ficava, porque assim, ele tem um amor muito grande pelos animais, né? E quando ele era mais jovem, que ele era da mocidade, ele participava de visita a idosos, orfanato, ele fazia muita coisa. Mas, infelizmente, aos 17 anos, ele começou com umas amizades que acabou que ele entrou nessa, né? E esse ano, na pandemia... Ana, desculpa te interromper, mas você está lembrando que a nossa Domingueira Ele é gravada, né? Porque às vezes a gente esquece que não está num grupo de partilha, daí a gente começa a partilhar, então, né? Renato, depois a gente conversa no particular. Tudo bem. Não é para você. Suzana, você pode complementar o seu raciocínio. É só porque quando a gente começa a falar do outro, aí eu lembro a pessoa que a gente está numa reunião que é gravada, entendeu? Aqui a gente não é como nas nossas reuniões, que a gente tem a questão do sigilo, né? Então, aqui fica gravado e fica disponível para todo mundo. Aí eu me preocupei em falar isso para você, tá bom? Mas, assim, Suzana, deixa eu te falar da minha experiência. Uma coisa, enquanto seu filho está lá se cuidando, você cuida de você, porque quando ele sair, ele mesmo vai ter o discernimento de escolher os caminhos, né? E a gente, daqui de fora, a gente não pode deixar pronto esses caminhos para ele, né? Porque, na verdade, quando a gente deixa pronto, eles nem valorizam, né? Pelas minhas experiências de vida, que são... Não, assim, eu não posso dizer que eu tenho muita coisa, mas, assim, as coisas que eu vivi nesse processo aí que você está contando me fizeram fazer isso, deixar o outro fazer as escolhas, ao invés da gente dizer, olha, faz isso, faz aquilo. Eu não canso de dizer que um dia, eu conversando com a dona Mara, ela disse assim, agora, foi exatamente o que o Renato disse aqui, agora, a abstinência a pessoa faz, né, nesse período. A sobriedade é para sempre, e a sobriedade ela leva tempo, porque na sobriedade a gente tem que mudar comportamento. Então, a gente não pode, de repente, porque eu falei, entrou em sobriedade, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que espiritualidade, não. A pessoa precisa trazer a mudança nela, e aí sim ela vai poder desabrochar para algum olhar e para alguma coisa, né? Eu entendo a sua ansiedade, eu também já vivi assim,
mas continua vindo ao Amor Exigente cuida de você. Foi um prazer te ver aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, mas eu relatei isso pelo seguinte, porque ontem foi aniversário dele e ele falou a respeito disso que ele colocou aí agora na reunião, entendeu? Então, achei interessante. De encontro, assim, né? É muita coincidência ele ter relatado isso ontem comigo, a respeito de ajudar os animais e tal, que ele vai querer fazer essas coisas. E aí eu achei interessante até para saber onde ele, se realmente é o que ele realmente quer, ele procurar, entendeu? E realmente o Amor Exigente está me ajudando muito em não me meter mais, só cuidar de mim. E ele cuidar dele. Falou a palavrinha-chave, pronto, isso mesmo. Então, gente, uma pena, mas o nosso tempo acabou. Se a gente pudesse, também ficava aqui com o Renato o resto da noite ouvindo, porque é muito bom a gente ouvir as pessoas que trazem a gente para uma reflexão, né? E o Renato fez muito isso com a gente hoje aqui, mexeu com a nossa cabeça e que a gente leve de recado, assim, como está a minha sobriedade, né? Eu acho que isso é o mais importante que a gente precisa, porque todo dia a gente, no Amor Exigente, diz que é o primeiro dia da nossa nova vida. A gente começa uma história nova. E aí, como é que está a nossa sobriedade nesse processo? Eu vou dar a palavra para o Renato poder se despedir e depois eu passo para a Lu, que ela vai chamar um voluntário para falar sobre um evento que a gente vai ter, tá bom? E dar continuidade aqui para a gente finalizar. Muita gratidão, Renato, pela sua presença. Eu que agradeço, Rosa, pelo convite, renovo que eu estou sempre à disposição, tem vários outros temas que a gente pode conversar, eu me lembro um tema que eu conversei com vocês no passado que vocês gostaram, que era dependência química e espiritualidade, e hoje dá para a gente discutir sobre pandemia e espiritualidade, tá amarrando o link ainda com a pandemia, é um tema interessantíssimo, ver como é que a pandemia mexeu com a nossa espiritualidade, ou como é que a nossa espiritualidade pode dar uma forma de lidar com a pandemia. É um tema interessantíssimo. Existem muitos temas. Eu passo 45 dias na Amazônia, mas ao voltar, estou à disposição para participar de outra domingueira. Sempre que possível, contem comigo. Né? Lembra sempre de ter um pouquinho de paciência quando mandar mensagem. Eu peço desculpa, tá? Eu tenho demorado um pouquinho, infelizmente. Mas eu tenho um carinho muito grande com o Amor Exigente. Né? Foi a Eliane, aqui de Juiz de Fora, que me apresentou o Amor Exigente acho que uns 20 anos atrás. A Eliane é uma lutadora do Amor Exigente aqui, e já participei várias vezes de reuniões, de temas com eles, e aprendi o valor de Amor Exigente, tenho um carinho muito grande. Tive o Rondinelli, que foi um braço direito meu na minha instituição, e que era do Amor Exigente. Então, assim, sempre que possível, estou à disposição de vocês. É um prazer, eu aprendo com vocês, cresço com vocês. Aqui, nessa relação, eu construo a minha sobriedade. Por isso, eu venho aqui como alguém que precisa estar aqui, para ir construindo a minha sobriedade nessa relação com vocês. Gratidão, gratidão. Gratidão, Renato. Vamos, então, ouvir o Alex Marinho, que vai fazer uma divulgação importante aqui para a gente. Alex. Pode abrir seu microfone. Conseguiu. Boa noite, família. Gratidão pela oportunidade, né, de mais uma domingueira, de mais uma troca de aprendizado e de, como o Renato falou, né, de fortalecer a nossa sobriedade, participando do grupo de apoio. E aqui em Pernambuco, na Regional Pernambuco, nós fizemos em julho, tomamos a iniciativa de fazer uma jornada chamada Tomada de Atitude. Convidamos alguns palestrantes a nível nacional que trabalham junto com o Amor Exigente, né, o programa de Amor Exigente. E agora, em setembro, na última semana, nós vamos ter a jornada Grupo de Apoio, onde a gente vai tratar de metas, o autocuidado e a necessidade de partilhas dentro do grupo de apoio. Né? Nós vamos ter a presença de Dona Mara, quarta-feira, às 20 horas. Né? Nós vamos ter Romina Miranda na quinta, às 15 horas. E na quinta-feira também, o Roberto Cavalcante, às 20 horas. Né? Serão os horários das nossas reuniões dos nossos grupos aqui na regional, mas a gente vai utilizar essa quinta semana para fazer essas palestras. E gostaríamos muito de contar com a presença de todos vocês, né, para mais essa troca de
de experiência, pela disponibilidade que Dona Mara, Romina e Roberto vão ter de estar com a gente nessa noite, ok? Gratidão pelo espaço. Gratidão, Alex. Eu vou colocar também na lista de transmissão e passar para o pessoal. E, gente, eu queria... É imperdível, é imperdível. E eu queria aproveitar também aqui para divulgar a nossa domingueira da semana que vem. Semana que vem a nossa domingueira vai ser internacional. Nós vamos receber a Mariana e Noel, lá do Uruguai, e elas vão falar sobre metas. E também vão falar sobre programação neurolinguística. A gente está acertando aqui o título, porque ela me passou o título e eu devolvi, e o meu espanhol acho que ainda não está muito 100% não, porque a gente ainda não conseguiu fechar aqui, mas vai ser divulgado no site da Federação. Então, semana que vem, a gente aguarda vocês para mais uma domingueira aí. Gratidão ao Renato, gratidão à presença de vocês todos, é muito importante. E, Lu, agora é com você. E para encerrar a nossa noite de hoje, vamos convidar a nossa amada Dona Mara para fazer a oração da serenidade. Desculpe. Respirem bem profundo, respirando o amor, o bem, a justiça. Joga fora tudo o que incomoda. Fique em paz, programe uma semana de paz e repita: eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, sabedoria para distinguir das outras, força, fé, alegria. Obrigada, Renato. Obrigada a todos. Alegria.